parem e pensem um pouco como é que era aqui antes, sem casa, sem nada. Tentem pensar assim no imaginário de vocês, rapidinho. Vocês vão guardar isso, essa memória, para quando a gente voltar para dentro do teatro. Shuaha Nayara Bertoli, Rede Waiuriina, na Zecaten Vídeo e na imersão teatral Rio Negro, de participar Shuaha Rose Waiko. Quem Ung Finac, Finoca Almeida Cunha, que se patrocinares, reiterar apoio em Rede Waiuri, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRME e Zádia. Netetaca Instituto Socioambiental ISA. Higino Tenório Tuiuca, vocês já ouviram falar? Não? Então depois vocês vão pesquisar. O seu Higino, ele era um grande mestre, né, sabedor do povo Tuiuca e foi um que idealizou a escola Tuiuca, escola indígena, né? Eu encontrei ele bem por aqui. Aqui eu estava exatamente aqui. O que eu estava fazendo aqui? Eu vim, né, comprovar uma fala do meu pai quando ele tinha uns entre 4 e 5 anos, e o meu bisavô trouxe ele para fazer, né, vamos dizer, fazer um ritual para que ele pudesse ser um grande artista, né, de tecer peneiras, né, cestaria, essas coisas. Ele estava exatamente aqui, né? Aí, então, isso que eu vim ver. Aí o finado engenheiro falou assim: ah, você está fazendo certo. Esse aqui faz parte da cobra traíra, né? Já ouviu falar? Então esse é um pedaço dela. Quando da história que veio descendo, né? Aí quando chegou aqui, quando o Demiurgo, né, conseguiu capturar, ele cortou ela, né? Então esse relevo que nós estamos vendo aqui, vem aqui, ó. Vem pra cá. Esse aqui é um pedaço dela, né? Porque ela vai até lá no fim. E aí ele falou pra mim: olha, você já percebeu? Dá uma olhada aqui, vocês. Já perceberam que ela tem o relevo do grafismo? Pode olhar, dá uma olhada. Aqui, ó. Tá vendo? E o que vocês estão vendo atrás do rio? Bela Adormecida. Esse morro, né, que a gente conhece como Bela Adormecida, ele também tem uma história, né, de origem. Então ele não é só um morro, mas ele é o que? Uma casa. A gente moça e a carena e a mãe imaculada e o Darcel e é para maçã curu a cone e tego ne cana até no morença e tianamo teatro niserança tigosa Nayara o homem tigosa na boa montego e aí não tu essa tira foto mi vídeo não é makana sana putu precisa makatensa comunicadores potericana to São Gabriel, Rio Negro, kanan tatansan tegoi aputu aí no katisa mena participar guati aputego apaturi atiatani ve mena nayara e apena na mapia hopu atina adolescente atina na essa mena participar na tia musana até a inseni no tanotani ayo Kano que tinha na pé, na rua até Wadza, na 19 anos de idade no Rio-Ca, rete a da Jumanha, São Gabriel da Cachoeira, na Ripa, na Ya kabarina nika ayunine muni. Eu ameni Maria Thaís Vasconcelos Rodrigues. E a idade 14 anos aqui, ó. Tego nika ayunine muni noima. Nane dah kagak sego atigua. Nayara. Agora é arputa tudo assim. Ainda, mano. Eu fiz aqui um pequeno desenho, né? É um desenho que representa muito para mim, porque eu desenho umas sandálias, né? E eu gosto de usar. Tanto é que
Até brinco que fica a marca no meu rosto, né? Mas esse desenho foi para retratar um pouquinho da minha vivência, né? Desde a infância, onde eu sinto muita falta dessa infância, pois eu acho que no meio dela tiveram duas pessoas com um papel muito importante, né? Que eu até botei aqui, são três pessoas. Eu fui filho único, onde eu tive a oportunidade de ver o lado bom do meu pai, né? É claro que com dessa questão de bebida ele tinha uma personalidade muito forte, né? Por causa da bebida. E ele tinha uma imagem muito ruim para os outros. E quando não bebia era uma pessoa super gente boa, se dava bem com todo mundo, era pescador, caçador, era tudo. E na minha pré-adolescência foi quando eu perdi ele, né? Quando a gente veio para cá. E nessa caminhada da infância para a pré-adolescência foi quando praticamente eu comecei a aprender a viver só com minha mãe, né? E essa caminhada ela foi longa, onde eu até comentei, né, falando da importância dela, que hoje em dia até me pergunto como que uma mulher teve uma coragem tão grande e para mim não faltava nada. Tinha comida, tinha leite, bolacha, mas por questão do destino eu acabei perdendo também ela. Agora eu vou ler um texto que eu escrevi sobre um objeto afetivo muito especial para mim. O chinelo avô da Teua. Todas as coisas existentes no mundo têm a sua própria história. Um alfinete, uma casa, uma maçã, uma centopeia. Mas agora eu vou te contar a história de um chinelo. Velho, pequeno, de uma cor rosa claro que foi substituído pela cor da terra de tanta aventura e história. Esse chinelo foi um dos primeiros chinelos de uma menina bem pequena. O chinelo a acompanhava em todos os lugares possíveis. Ele estava lá com ela durante sua viagem para o rio Içana, ele estava com ela em Camucodeme, ele estava com ela no igarapé de Camucodeme e também na roça de Camucodeme. E até nos dias de hoje, essa menina guarda esse chinelo com muito carinho, pois o chinelo a faz lembrar de Camucodeme. E Camucodeme a faz lembrar da sua avó. A sua avó a faz lembrar de todos os seus parentes. E os seus parentes a fazem lembrar de seu nome, Teuadza, o nome dado para ela por ser uma menina tão pequenininha como um tipo de peixe pequeno, que existe nas águas de Camucodeme, na comunidade de sua avó. Esse chinelo tem com ele a maioria das minhas lembranças de criança. Ele não é apenas um chinelo, é uma história. E uma das memórias que me marcou muito, né, quando eu quis conhecer, é sobre a história de um dos meus avós, né? O meu pai contava que quando ele estava com todos aqueles instrumentos, né? Então os missionários chegaram e eles queriam para eles aqueles instrumentos, né? E o meu avô falou que não, seria tipo meu tetravô, eu creio, né? E ele falou que ele não ia entregar para eles, né? E que esses objetos, né, que eram passados de tipo centenas, porque eles cuidavam, né? Porque eles não eram assim, não cuidados, né? Eles cuidavam. E aí ele falou que ele ia entregar e que ele levaria com eles, né? Ele levaria com eles de onde eles vieram. E de onde que eles vieram? Eles vieram lá do fundo do rio, digamos assim, né? Que seria outros termos. Então eles teriam que voltar para lá. Então ele vai para lá e não vai com eles. Então, e depois que ele levou para devolver de onde eles vieram, né, para não entregar, eles acabaram ficando tipo muito triste. O meu avô, ele até fala assim que ele morreu de tristeza. Hoje eu fico pensando, acho que ele ficou depressivo, né, nessa palavra bonita assim.
Então aquilo, uma das minhas tias falou assim, aquilo era a vida deles, era a alegria deles, né? Então quando eles tiram a alegria deles, eles começam a ficar tristes e não conseguem mais viver, né? No mestrado foi a primeira vez que eu vim a São Gabriel da Cachoeira, em 2017, pesquisando e trabalhando com histórias de mulheres aqui da região, principalmente Baré e Baniwa. Quando conheci a Rede Waiuri, um pouquinho do que a gente fez aqui foi passar por diferentes aspectos do que se entende como teatro, porque o teatro não é um teatro, né? São vários entendimentos do que é teatro, então trazer esse corpo presente, trazer essas emoções, né? Às vezes a gente sente, mas a gente não acha que está expressando aquilo, mas a gente não está expressando aquilo, né? Então como deixar aparecer, deixar ser transparente esse corpo para demonstrar, né? Deixar mostrar aquilo que eu estou sentindo, e quando eu não estou sentindo, mas eu preciso trazer isso para contar uma história, né? Como é que eu faço? Onde que eu consigo me ancorar para trazer essas emoções também, para compartilhar aquela história com o público e ter esse momento de encontro? Então, acho que meu objetivo foi trabalhar diferentes ferramentas do teatro, como presença, expressão das emoções, da própria expressão da voz também, da expressão do corpo, né, da gestualidade, e também trabalhar sobre temas que interessavam, assim, trazer esses temas para dentro da criação e entender e, na verdade, construir 2 dramaturgias, né? Então foram 2 grupos, cada um construiu uma dramaturgia e ao final a gente apresentou, compartilhou e debateu um pouco esses temas também. Olá, pessoal. Nesses 3 dias, né, eu aprendi bastante coisa e também a arte de a gente poder se expressar de forma diferente, se expondo o nosso pensamento, nossa voz, nossos sentimentos, tendo essa visão de fazer teatro, porque sendo cantando, sendo dançando, fazendo exposições com os nossos colegas, fazendo esse meio de arte, porque são várias maneiras de expressão que o ser humano tem, né? Eu era muito vergonhoso e olhando para a câmera assim, eu tenho um pouco de timidez, mas depois de agora eu sinto que eu tenho mais confiança para ir para os vídeos e fazer o meu trabalho agora sem estar tão sério e sem estar tão tímido, né? Eu achei maravilhoso, gostei muito, quero fazer muito da próxima vez, que a gente possa apresentar aqui nesse teatro alguma vez, né? Trouxe umas temáticas que fazem dentro da nossa realidade mesmo, que a gente já passou, e a gente teve a oportunidade de falar do nosso sentimento, e muitas das vezes a gente se emocionava com o que o outro falava, ou com o que a gente falava também, né? Que um momento foi muito tocante para nós, assim, apresentar dentro das temáticas que mexe muito com a gente, sabe? O que me chamou mais atenção foi a apresentação deles fazendo sobre a mãe e a filha. Tipo, me motivou muito, porque hoje em dia, como as várias pessoas falaram, como eles falaram, que tem várias mães jovens, 16 anos, estando grávida aí. E, tipo, eu tenho uma irmã que tem 16 anos e ela tá grávida. E para ela é um luto. E para mim foi isso que me chamou mais atenção. Eu adorei muito a apresentação deles, adorei muito como eles fizeram, foi um espetáculo. Uma encenação de uma menina que engravidou na adolescência, que trouxe um pouco assim do meu lado, que é uma experiência que eu tive, que eu tô tendo, de ser mãe da adolescência, que me tocou bastante, assim. Eu gosto de ouvir quando uma pessoa fala, né? Tipo, a gente se emociona. Eu gosto de imaginar quando uma pessoa tá falando da vida dela, né? O que marcou. Então, eu gostei muito de ouvir, escutar. Caminha de Arcoi, Lucas de Amarra, Maturaca Ramo Cudja. A mensagem da telinha Tarrihe e Rita Oficinaha, Cater da Talari Curre. E nosso Rúdia, Moco, Pata, Tupa, e participar mental uma rei, o que e Rita Vento Rama, Rita por Tago Rei, e Moco, Mama Crecu, e Tupa tá rei, participa mais, mas Cater Tupa, e caminha de Tapa, e Cater, teatro,
Telecui. Sim, muitos momentos que marcaram, né? Eu achei importante essa forma como eles tiveram esse acolhimento, né? O acolhimento de estar junto esses dias, de buscar compreender essa rede, né? Passando entre o não indígena e o indígena, e incorporando alguns temas, né, que são bem assim contemporâneos, né? Como pensar nisso? Então, para mim, o que eu levo dessa oficina é essa construção que ela trouxe para fazer algo em conjunto, e que cada um desses jovens eles possam compartilhar, né, nos seus lugares, com os seus familiares, porque é um momento único, né? E as técnicas que ela passou também é bem interessante, né? Uma adaptação que a gente pode fazer também, né? É algo que foi incorporado, né, assim, de uma forma bem leve. Aí o que me chamou a atenção foi quando ele colocou o escudo cerimonial, né? E que ele estava assim, como se fosse descansado, ele não está assim, né, em ação. Aí eu entendi, né? Então, qual que é o meu trajeto a partir de agora, né? Não ir, né, aquela ação de frente, mas é aquela ação que leva, né, que partilha, que caminha, né, como o rio, assim.